Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, bem-vindos a mais uma meditação diária. Você é o nosso bem-aventurado de estar mais uma vez juntamente conosco para mais uma meditação. A vida ela pode ser difícil, pode ser complicada, pode ser cheia de desafios. Na verdade, ela é um mundo repleto de possibilidades. Essas possibilidades podem ser tanto para o bem quanto para o mal, né? E o desafio de cada um de nós é justamente estar relacionado à questão das nossas escolhas, né? Como nós faremos essas escolhas. Essas escolhas, elas não devem visar apenas o atingir de nossos objetivos particulares, que cada um de nós temos, de certa forma, aqueles objetivos que nós carregamos dentro de cada um de nós. Mas se nós pudéssemos, no meio da nossa decisão, no meio do processo decisório de nossas vidas, pudéssemos também contemplar não apenas o bem-estar físico, mas também o bem-estar espiritual, né? Que visse, ou seja, que tivesse como objetivo também estar tanto fisicamente como psicologicamente equilibrado, bem, né? Seja aquele cuidado que nós deveríamos ter de nós mesmos, não apenas nós mesmos, também de todos aqueles que estão à nossa volta, que nos cercam, que nos rodeiam, que fazem parte do nosso círculo de amizade, nosso círculo familiar. No mundo todos, de certa forma, em algum determinado momento teremos aflições. É justamente o que Jesus Cristo disse, né? No mundo nós teremos aflições, mas não tendes medo, não se preocupe, não entre em pânico. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Essas são as palavras de Cristo, né? E muitas das vezes as aflições, elas nem sempre refletirão perseguições. Nem sempre as aflições estão relacionadas a perseguições, né, desencadeadas por terceiros. Muitas das vezes as nossas aflições estão relacionadas justamente com as decisões que teremos que tomar. Uma vez que a tua vida está nas tuas mãos, é você que é o tutor da tua vida e cabe a ti conduzi-la da melhor forma possível. Assim como a angústia e a aflição fazem parte ou irão fazer parte de nossas vidas, pessoas também de todos os tipos surgirão, né, como possibilidades entre nossas vidas, vão estar presentes em nossas vidas. Pessoas que de certa forma somarão com você, elas te ajudarão a crescer como pessoa, compartilhando suas experiências, te animando, te colocando para cima, né? Compartilhando o seu olhar pessoal sobre a vida, sobre a existência, como elas superaram os desafios, elas superaram as dificuldades. Da mesma forma também, o contrário disso, também bem real, bem presente, nós teremos pessoas que tentarão de todas as formas desvirtuar o teu pensamento, te afastar da tua caminhada, tentarão te parar, esfriar o teu desejo de realizar teus sonhos, de realizar teus objetivos ou de concretizar a tua fé. E quando eu falo fé, não estou falando dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto institucional. Eu estou falando de fé no sentido mais amplo, no sentido de Cristo, a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé em si mesmo, o acreditar que Deus é a nossa referência, Deus é a nossa fonte de existência, Deus é a completude de nossas vidas. E se Deus ele é tudo isso, nós somos por meio dele. Quando nós olhamos para os evangelhos, não devemos olhar para eles como um simples conjunto de regras doutrinárias instituídas para dar forma a uma religião ou a uma instituição. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós devemos olhar para eles como uma espécie de lição de vida, como uma lição genuína de como nós devemos viver, devemos experimentar essa vida, devemos nos aprofundar nela, de como nós devemos conduzir
a nossa vida, porque as Escrituras Sagradas elas estão repletas de exemplos e de orientações, de ensinamentos que vão nos dizer como nós devemos conduzir nossas vidas, né? E principalmente de como nós devemos cuidar, não apenas de nós mesmos, mas também daqueles que nos cercam, que estão à nossa volta, né? A graça, ela não é um exercício doutrinário, a graça é um modo de viver, e viver essa vontade de Deus, restaurando o equilíbrio entre você e Deus e a própria criação. A graça é a concretização da eternidade por meio da plenitude da divindade de Deus em nós, como o próprio apóstolo Paulo lhe fala, quando ele diz que ele ora para que, com as suas gloriosas riquezas, né, ele vos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ele também ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, cada um possa, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E o conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês, segundo Paulo, sejam cheios de toda a plenitude da divindade. Observe que ele fala de toda a plenitude da divindade, né? O desejo de Cristo é justamente isso, que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Por isso ele disse aos seus discípulos que quando chegasse o dia, eles entenderiam claramente o que significa eu estou no Pai e o Pai está em mim. Da mesma forma como eu estou em vós e vós em mim. À medida em que vivemos o Evangelho de Cristo, à medida em que vamos gradativamente nos alimentando de Cristo por meio da ceia, por meio da Eucaristia, por meio do símbolo do corpo e sangue de Cristo, nós vamos descobrindo a vida na sua plenitude, a vida na sua simplicidade, a vida na sua forma plena. Não é que a vida seja difícil de fato. Nós é que complicamos, nós é que desfiguramos, nós que ressignificamos ao ponto dela se parecer com qualquer outra coisa, menos com nossas próprias vidas. Cristo ele veio com um propósito, e esse propósito é o de dar a cada um de nós a oportunidade, primeiramente de se reconhecer, né? Poder olhar na nossa verdadeira face e compreender que necessitamos de ajustes, que somente em Cristo nós podemos encontrar esses ajustes. A vida é o nosso bem mais precioso, é a nossa certeza de que estar nesse mundo não é e não foi um acaso, nem um erro como alguns podem até assegurar. Nossas vidas não possuem um propósito que não seja maior do que a de viver, de experimentar o que há de bom e o de transformar a realidade distorcida em uma realidade concreta, divina. E esse é o ponto importante. E aqui nós chegamos a minha oração, né? Que nós possamos ter a consciência dessa vida, a consciência deste modo de viver, a consciência de que a vida é o nosso bem maior, ou melhor, o nosso único bem. Né? Que nós possamos saber como lidar, saber como conduzir, saber como viver de fato, de acordo com aquilo que Cristo nos ensina, como devamos viver. Que Deus abençoe a todos com uma bênção grandiosa. Fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.